Maio é o mês de conscientização para doenças intestinais. Entre os sintomas, a diarreia constante pode ser um dos sinais. O tabu e o preconceito em torno do diagnóstico dificultam a descoberta e, consequentemente, o tratamento eficaz. Para falar sobre esse assunto, a gente chama agora o Isaac Macedo, que está com um especialista e vai destacar o que a gente precisa prestar bastante atenção, né, Isaac? Exatamente, Aris. Eu já estava aqui, inclusive, tirando algumas dúvidas em relação a isso, né? Já me preparando para essa entrada ao vivo, e acabei de descobrir que essas doenças intestinais não têm, por exemplo, uma motivação específica. Isso ainda está sendo descoberto, são muitos estudos que estão sendo realizados, então tem muita informação que a gente precisa passar agora para o nosso telespectador, e é exatamente por isso que a gente vai conversar agora com o Dr. Gustavo Melo Benevides, médico endoscopista que está aqui ao meu lado. Em primeiro lugar, doutor Gustavo, muito obrigado por participar com a gente aqui no Bom Dia Ceará. Não tem uma causa específica, né? Mas já existe uma análise, né? Um estudo que determina que essas doenças, elas também são hereditárias. Muito bom dia para o senhor. Bom dia a todos, pessoal. São doenças realmente com um diagnóstico difícil, porque os sintomas são muito prevalentes na população geral. Então, os sintomas principais das doenças inflamatórias intestinais são sangramento gastrointestinal por via retal, dor abdominal em cólica, diarreia, somente aquela diarreia que acorda o paciente à noite, né? Então, esses sintomas são sintomas de várias doenças que existem no aparelho digestivo. E há um estudo da ABCD, Associação Brasileira de Portadores de Doença Inflamatória Intestinal, que fala que entre o início dos sintomas e o diagnóstico final se leva em torno de 4 anos, né? Para você ver que o paciente realmente sofre muito até ter um diagnóstico, seu diagnóstico geralmente é postergado e com sérias consequências para a saúde do paciente. Por exemplo, por ser uma doença que também pode ser hereditária, as pessoas que já têm esse histórico na família precisam se prevenir ainda mais. E quais seriam essas formas de prevenção? Já que a gente ainda não tem uma causa específica, mas tem pelo menos como se cuidar para evitar que isso aconteça. Isso, como você bem disse, a doença inflamatória intestinal não tem uma causa certa. Se acredita em fatores genéticos e fatores ambientais, como a alteração da flora gastrointestinal. Então, se você tem um parente de primeiro grau com doença inflamatória intestinal, pai, mãe, irmão, você tem um risco maior de ter doença inflamatória intestinal. Para fazer essa prevenção, você deve procurar o seu profissional, o seu gastroenterologista, o seu endoscopista, o seu coloproctologista, que ele vai te examinar e possivelmente vai te indicar um exame de rastreamento chamado colonoscopia, que é um exame que é feito no intestino grosso e no ilho terminal, que evidencia realmente se há alguma inflamação, se há alguma úlcera, faz biópsias e dá o diagnóstico ou não da doença inflamatória intestinal. Entendi. No caso, por exemplo, desse diagnóstico, esses exames são essenciais porque os sintomas entre essas doenças inflamatórias intestinais costumam ser bem parecidos, né? Ou seja, realmente tem que ser uma análise, uma investigação bem profunda em relação a isso. Isso, como os sintomas são muito parecidos, o diagnóstico é um pouco dificultado, mas com um bom exame clínico, exames de sangue e uma colonoscopia, você consegue chegar a esse diagnóstico e tratar. O tratamento dessas doenças geralmente é feito modulando a flora gastrointestinal com aqueles probióticos, que são aqueles germezinhos que povoam o intestino da gente, com medicamentos anti-inflamatórios que atuam no intestino e algumas vezes com medicamentos que são imunomoduladores, diminui o sistema imune, porque realmente há uma certa reação imunológica que faz com que o intestino inflame. Esse tratamento geralmente é para o resto da vida. Às vezes o paciente entra em remissão, melhora da doença, às vezes ele piora, né? Esse segmento com o especialista deve ser feito durante o resto da vida inteiro. Como é que a alimentação influencia na saúde do intestino, né? Porque a gente está numa época em que comer produtos ultraprocessados acaba sendo uma alternativa diante da correria. Isso pode impactar na saúde? Sem dúvida, Isaac. Assim, a alimentação é uma das formas que se acha que podem levar a doença inflamatória intestinal. Então, os pacientes que têm doença inflamatória intestinal devem evitar alguns alimentos como gorduras, alimentos lácteos em excesso, álcool, alimentos de difícil digestão, aqueles alimentos que levam à distensão gasosa do intestino, feijão, brócolis. E realmente a nossa alimentação hoje em dia ela é muito pobre em fibras, né? E essas fibras devem ser consumidas no dia a dia para a gente ter uma saúde gastrointestinal adequada. Entendi. A gente falou, por exemplo, em relação ao diagnóstico, né? Existe o preconceito, as pessoas às vezes têm medo ou vergonha de procurar um médico em relação a isso. Só para a gente encerrar bem rapidinho, quando a gente não descobre essa doença tão rápido, até porque os sintomas demoram para aparecer e levantar essa hipótese toda, como isso dificulta o tratamento? Quanto mais inflamado está o teu intestino, mais risco você tem de no futuro ter um câncer de intestino. Elas são doenças que são predisponentes ao câncer de intestino. Então, se você tem realmente esses sintomas, procure o seu médico, né? Faça um exame clínico, faça o exame de colonoscopia, não tenha medo, é um exame simples, rápido, seguro
e você realmente vai ter realmente um benefício. E como última mensagem, eu gostaria de deixar uma informação que agora no dia 19, que é o dia de conscientização da doença inflamatória intestinal, a gente vai ter uma caminhada promovida pelo GBID e pela Associação Cearense de Gastroenterologia, que vai ser na Beira-Mar, às 16 horas. Lá vão estar os melhores especialistas da cidade e você pode ir, levar suas dúvidas e a gente vai esclarecer o que for necessário. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pelo convite também, porque é até uma alternativa, né, Alisson, para que as pessoas já quebrem esse primeiro tabu, busquem um profissional, tirem as dúvidas e, caso seja necessário, para que essas pessoas comecem o tratamento o quanto antes. Volto com você no estúdio. Claro, e que tire esse sofrimento aí psicológico, que a pessoa não vai atrás do tratamento necessário e fica sofrendo ali em silêncio. Então é muito bom que a gente tenha especialistas para tratar sobre isso. Muito obrigado, Isaac.